O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles lhe responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos proporciona uma oportunidade muito boa, apropriada para nós nos fortalecermos na fé, nos renovarmos na fé. A nossa igreja hoje aqui tem a presença maciça da guarda de Nossa Senhora de Nazaré, hoje aprontando-se assim para a reunião deles, já com a aproximação da festa do Círio, das suas 11 procissões. Precisa então se disporem a isso, precisa organizarem-se para a realização do seu trabalho. E tantos outros que vieram aqui participar conosco da celebração, quem mandou celebrar a missa para agradecer benefícios já alcançados, outros estão pedindo, outros estão agradecendo pelo aniversário, outros agradecem pelo casamento. É isso aí, tudo somado, estão perseverando na união, no sacramento do matrimônio. Outros estão porque mandaram rezar a Santa Missa pela alma dos seus entes queridos, familiares, amigos, pessoas que ajudaram a gente e que já partiram para a casa do Pai. Uma oportunidade de renovarmos a nossa fé em comunhão com tantas pessoas com quem me encontrei ultimamente. Ou seja, fomos fazer uma peregrinação com a imagem da Virgem de Nazaré pelo Baixo Amazonas. Muita gente que nós encontramos em Juruti, em Óbidos, em Oriximiná, em Terra Santa, em Santarém. Uma noite, numa igreja, tinham 2.500 pessoas dentro de uma igreja grande, a igreja de São Francisco.
Nossa Senhora de Nazaré na frente. E agora acabamos de voltar do Rio de Janeiro, desde a sexta, sábado, domingo e segunda-feira, percorrendo Niterói, algumas comunidades, como agora se chamam as favelas, igrejas, paróquias, sempre com uma grande afluência de devotos. Nossa Senhora de Nazaré é poderosa. Onde ela chega, lá as pessoas se aproximam e vão, e rezam, e choram, e pagam promessas, e fazem outras promessas, ouvem a palavra de Deus, tendo à frente o pastor daquela igreja, do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, Cardeal Tempesta. Tudo isso nos enche de entusiasmo. E tudo isso nos faz pensar mais ainda na beleza da nossa fé. É uma fé mariana, uma fé cristã, marcada pela presença de Maria, que nos aponta seu Filho Jesus. Quem é Jesus para nós? Não vale colar, não vale alguém soprar no ouvido. Nós temos que formular a nossa própria ideia. E não pode ser uma ideia teórica, tem que ser uma ideia a partir da experiência da vida. Não vale uma fé de tradição, não tem efeito, porque pode ser que ela não subsista. Minha família, meus avós, meus pais, meu irmão, não pode ser assim. Tudo isso será bom se houve uma percepção pessoal, se houve uma escolha, se houve uma decisão. A pergunta de Jesus não faltará. Será em algum momento desta nossa caminhada: quem sou eu para você? Será no momento crucial da morte, daquele encontro definitivo com o Senhor, Ele vai nos perguntar: quem sou eu para você? Que lugar eu ocupo na sua existência? Eu sirvo para você ou não sirvo? Mais ou menos assim Jesus vai perguntar. E nós temos que ter a nossa resposta. Pedro respondeu logo pela boca da comunidade, ou a comunidade pela boca de Pedro: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E isso é dom, porque a fé é dom. Por isso Jesus diz logo: tudo bem, Pedro, mas não foi a carne nem o sangue que te disseram isso. Meu Pai que está no céu. Foi o Espírito Santo que suscitou na tua carne pecadora a confissão da fé. Foi a graça de Deus que te fez dizer isso, que colocou na tua boca. Agora eu vou te dizer o seguinte, que eu te constituo o líder do grupo. É o que significa: tu és pedra. Pedro é o masculino de pedra. Tu és pedra. E sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Eu te darei as chaves. Esse negócio das chaves, meus irmãos e irmãs, é meio complicado. Jesus deu as chaves para o Pedro, não deu para outro. As chaves, portanto, para abrir e para fechar, estão nas mãos do Pedro. Foi Jesus que quis assim. Foi Ele quem determinou dessa maneira. A gente não tem outro acesso no céu que não seja pelas chaves do Pedro. Algumas vezes as pessoas querem uma porta para elas, construir uma porta para si, para o céu, um acesso. Atalhos tem muitos, mas a porta é a de que Pedro tem a chave. A chave quer dizer a autoridade, quer dizer a liderança, quer dizer aquele que está à frente e presta este serviço. E nós nos alegramos muito quando nos dias de hoje a chave está em boas mãos,
A chave está nas mãos do Papa Francisco. Vamos aproveitar, gente, que ele está nos convocando, nos convidando, que ele está até, de certa maneira, facilitando esta porta. Vamos aproveitar para assim empreendermos de fato a nossa caminhada. Deus é tão maravilhoso que colocou as chaves nas mãos de um homem. E isso é tão verdade, que o próprio Pedro não escapou da reprovação de Jesus. Nos faz pensar nisso. Jesus confia as chaves a Pedro, mas imediatamente ele o reprova. Vai para lá, cara, tu não pensas as coisas de Deus, tu pensas as coisas dos homens. Tu só queres o bem bom, tu só queres o lado bom da religião, só o lado fácil da fé. Só queres os benesses. E não é assim. E nós sabemos, né, meus irmãos e irmãs, que não é assim. Todo tempo só o bem bom. A fé foi feita para ser testada. A fé, se não é provada, não é fé, é certeza. E certeza não tem nenhum merecimento. Ora essa. A fé precisa ser provada. É próprio dela. Por isso, intensificarmos a nossa fé em Jesus, como Pedro confessa: Tu és o Filho do Deus vivente. E se o nosso coração chegar a perceber isto, a entender isso, é uma grande graça. Podemos ser salvos. Outro dia conversava com uma pessoa que ela mesma se acusava de ser um grande pecador, mas dizia: isso aqui é a minha cabeça, mas o meu coração quer Deus. Eu sei, eu desejo na minha alma uma purificação. O meu coração é todo de Deus, embora a minha cabeça pense e muitas vezes faça besteiras, mas Deus sabe que eu desejo a Ele. Puxa, que coisa bonita, meus irmãos e irmãs. Essa é muitas vezes a nossa experiência. Nós acabamos pensando, fazendo bobagens, mas não é esse o nosso destino. Nós não fomos criados para isso. Nós não fomos estabelecidos nesta terra para isso. Assim, a nossa fé, no fim de tudo, nos salvará, nos conduzirá a Jesus, nos fará merecer a sua misericórdia. Por isso, queridos, queridas irmãs, mesmo quando nós não conseguimos viver a plenitude da fé, como nós sabemos, como nós aprendemos com os santos, como o Evangelho nos diz, vamos nos alegrar com aquilo que nós conseguimos. O Papa Francisco diz que nós devemos festejar. Existe um ideal da vivência da fé que a gente busca, mas embora a gente não consiga, vamos já comemorar aquilo que a gente alcança viver. Isso faz bem para o nosso coração, faz bem para a nossa psique. E certamente Deus nos ama se nós buscamos viver a fé, embora não a alcancemos 100%. Confessar a fé em Jesus Cristo é isso. Tu és, Senhor, o Filho do Deus vivo. Eu agora vou deixar um instante de silêncio para que cada um possa apreender um pouco desta graça e conservá-la na sua alma.